Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar um vídeo principalmente para as mulheres, mas não significa que esse vídeo não pode ser visto por homens, até porque eu imagino que alguns sentimentos que as mulheres me relataram também são dos homens. Mas eu quero deixar claro que é um vídeo feito para mulheres, porque eu recebi essa devolução dos meus grupos de mulheres, né? Como vocês sabem, eu sou psicóloga e eu trabalho muito com grupos psicoterapêuticos de mulheres. E mesmo com toda essa questão do coronavírus, do isolamento, da quarentena, a gente tentou manter os atendimentos grupais através de grupos em aplicativos como o Zoom, né? E outros aplicativos que sustentam essa reunião grupal online. E o último grupo que eu fiz, que eu facilitei, elas falaram coisas tão importantes a respeito desse momento que eu achei que seria um desperdício não poder compartilhar com vocês aqui. Então eu vou falar questões que são universais. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês todos, principalmente as mulheres, que estão passando por esse período de isolamento, de quarentena. Então vamos começar pelos sentimentos. Essas mulheres disseram que no início dessa movimentação em relação ao vírus, primeiro elas começaram num momento de negação. E é muito comum quando a gente está diante de algo que nos incomoda muito, mas que a gente não sabe lidar. É muito comum que a gente negue o perigo, que a gente negue o caos, que a gente negue a dificuldade, que a gente negue o obstáculo, porque é muito difícil de lidar. Só que quando a gente nega, acontece que a coisa vai ampliando, vai aumentando e vai chegar um momento que a gente vai precisar lidar com isso. E quando chega esse momento, e aí, começam os medos. Os medos, na verdade, já começam a partir da negação, e é por isso que a gente nega, mas é como se fosse um medo mais... é um medo inconsciente. É um medo que a gente não tem ainda tanta consciência assim dele. Quando a gente resolve olhar, o medo fica mais consciente, fica mais na nossa frente. E aí vem as preocupações, a angústia e principalmente a ansiedade. Eu quero deixar claro aqui o que é ansiedade. A ansiedade é uma sensação corporal, emocional, comportamental comum a todos nós, quando a gente está numa situação de risco, de perigo, né? Então, se eu estou numa situação que me exige ficar alerta, é natural que dispare a ansiedade, vai dar uma energia no meu corpo, uma movimentação no meu corpo, ou para encarar aquilo e atacar, ou para fugir daquilo. Eu preciso da energia para os dois movimentos. Só que a ansiedade exacerbada, né, aí já fica difícil de lidar. Então existe a ansiedade que é comum, que é orgânica, que faz parte, né, do nosso comportamento e ela é necessária para deixar a gente alerta. Mas existe a ansiedade quando vai num nível grande que nos desestabiliza. E aí quando vai para esse nível, perceba que significa que a gente já pulou para o futuro ou que a gente ficou preso ao passado, a alguma experiência muito complicada nossa em relação ao que a gente está vivendo hoje. Então, qualquer situação, eu vou sempre estar falando desse momento do isolamento, da quarentena, mas sempre fazendo vocês perceberem que são sentimentos e sensações parecidas com outros eventos que vocês já devem ter passado. Então, por exemplo, quando a gente está diante de algo que nos causa medo e angústia, né?
a gente não sabe o que é que vai acontecer, o que é que está diante da gente, é natural que a gente busque experiências passadas para se instrumentalizar para aquilo que vai acontecer. Só que tem pessoas que ficam lá e já começam a sentir angústia não relacionada ao momento que está vivendo, mas coisas do passado que voltam, né? Com medo de reviver experiências do passado. E já tem outras pessoas que vão para o futuro e ficam tentando adivinhar o que vai ser. Fica já com o pensamento e sentindo todas as reações do que se imagina que vai ser, sendo que a gente não sabe o que vai ser, né? Então, percebam que não são movimentos resolutivos e movimentos que causam saúde. Na verdade, são movimentos que nos causam mais angústia ainda. Então, se eu puder falar algo para vocês, para ajudar vocês a passar por esse momento, eu diria, fique no aqui e agora. Eu digo, fique no aqui e agora, porque de fato, as experiências passadas nos instrumentalizam sim, mas a gente não sabe o que vai ser. Então é legal saber que existe um apoio, saber que existe um recurso, mas a gente não sabe o que vai ser. Então é preciso viver um dia de cada vez para que a gente consiga dar conta desse momento aqui. E o presente, ele é dinâmico. Eu digo agora, eu estou aqui no presente e aí o vento bate aqui no meu caderno que está aqui com as anotações dos sentimentos das mulheres que eu atendi e a página voa, como vocês já viram aí voando, pronto. Já um segundo na frente e um segundo atrás, né? O que eu falei já é passado, o que eu tô falando aqui já é presente, já é futuro, então o presente é dinâmico, né? A página já voou, já voltou, já voou algumas vezes. Eu tenho o recurso ou o instrumento de saber que ela vai voar e apoiar minhas mãos para que ela não voe, mas é tão dinâmico que eu posso me empolgar na fala, tirar as mãos e ela voar de novo. Então é importante que vocês vivam o presente. Vivendo o presente, vocês já estão vivendo um passo no futuro. E é esse presente que vai garantir com que vocês possam viver o dia a dia melhor. E aí, junto a isso, percebam que vem uma série de situações externas para vocês lidarem, mesmo estando isolados, não é? Então, essas mulheres relataram também como é lidar com o trabalho em home office para aquelas que estão em home office, porque existem mulheres que estão trabalhando, indo para o trabalho ainda, e essas mulheres não são só exclusiva da área médica, né? Porque as pessoas estão falando muito aí de médicos, de enfermeiros, verdade, mas não são só pessoas ligadas a essa realidade que estão indo trabalhar. A família, no caso, as crianças, né? Tá acontecendo aí uma chuva de instruções, de recomendações de todos os lados, não só das escolas, mas dos grupos do WhatsApp, de educadores, enfim, uma chuva de orientações, de rotinas para você fazer com a criança. Mas é tanta tarefa, tanta demanda que as mães não estão dando conta disso e elas se culpam achando que se elas não fizerem elas vão ser uma mãe relapsa, uma mãe que não dá conta, uma mãe que não olha para os filhos. As escolas estão fazendo movimentos online, algumas com uma sobrecarga que para algumas famílias não está sendo saudável. Eu recebi alguns depoimentos de famílias que estão trabalhando em casa ou que têm que sair para ir para o trabalho e que ainda têm que dar conta dos filhos. E o que elas falam é, eu preciso manter meu filho numa rotina parecida com a que ele tinha, como se ele estivesse estudando. Mas eles não estão na escola. E a gente bem sabe que os filhos, eles se comportam de formas diferentes com os pais, com os educadores e com outras pessoas. E a realidade é que eles estão em isolamento em casa, com a família. E a família, essa mãe e esse pai,
eles têm responsabilidades para dar conta e que foi ampliada. Alguns tinham apoiadores como uma empregada, como uma babá, uma secretária, enfim, que também não estão tendo mais, né? Algumas famílias precisaram também deixar essa pessoa em casa, isolada. E aí essa mãe, essa mulher diz: eu preciso trabalhar home office ou ir para o trabalho, eu preciso cuidar dos meus filhos, isso quando é inclusive um ou mais, 3, 4. Eu preciso deixar a casa limpa, eu preciso dar conta das normas e regras, né, de quando sai para fazer uma simples compra ou quando eu vou para o trabalho e volto para casa. Toda aquela coisa de pegar a roupa, guardar, esterilizar e fazer isso. E as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão brigando, as pessoas estão terminando completamente a paciência umas com as outras dentro de casa. Por quê? Por conta de uma autoexigência imposta por outros, né? E que essa mulher não consegue dizer para ela, não consegue dar limites a ela, não consegue dizer: eu não posso, eu não dou conta. Então, algo que já estava acontecendo sem o coronavírus e que continua acontecendo, né? A autoexigência das mulheres de serem mulheres maravilhas, de dar conta de 1001 situações, e não dá. Não dá para ser assim, né? Tem uma frase de Bert Hellinger que eu gosto muito, que ele fala muito sobre essa questão de culpa e inocência, né? E ele fala mais ou menos assim, vou dar um resumo, não vou falar exatamente, não é bem uma frase, é um parágrafo, né? Mas ele fala mais ou menos o seguinte, que nós estamos o tempo todo querendo ficar na inocência. Só que a inocência, a gente se sente, na inocência a gente se sente, como é que eu posso dizer? Em conjunto, na inocência a gente se sente com muitas pessoas em volta de nós, mas a gente não resolve o problema. E aí ele diz que na culpa, isso mesmo. E na culpa, a gente fica solitário, né? A gente se sente solitário, desculpe. Na culpa, a gente se sente solitário, mas é como se nessa culpa a gente conseguisse resolver esses problemas. E aí eu gosto muito desse parágrafo porque eu fico pensando muito nessa situação, né? Então, assim, se eu faço todas essas tarefas com os meus filhos, eu sou inocente, né? Eu consegui, eu dei conta, né? Eu faço parte desse grupo de mães, né, que fazem tudo pelos filhos. Mas e se eu resolvo não fazer? E se eu resolvo que eu não vou cumprir com isso? E eu sou uma no meio de 10 mulheres, então eu sou culpada. Eu sou culpada, as pessoas vão apontar, vão dizer que eu sou relapsa, vão dizer que eu não estou olhando para os meus filhos, mas em contrapartida, eu consigo respirar, eu consigo flexibilizar, eu consigo dar conta do que é possível para mim. Óbvio que minha fala aqui não é para que as pessoas deixem de fazer tarefas com filhos, que elas deixem de brincar com os filhos, não é isso. A questão é o impacto nessas mulheres do número de tarefas e exigências que as pessoas fazem e que elas se cobram, né? E para não assumir a culpa, elas preferem ficar na inocência e dar conta de tudo. É o que eu tenho visto muito, é o que eu tenho recebido muito de demanda das mulheres nesse momento. E com toda essa preocupação e com toda essa característica que já é pertinente do momento. Isso é muito angustiante, muito angustiante. Então, eu convido vocês, mulheres, a respirarem,
a fazer o que vocês acreditam que é o correto, só que isso vai ser uma decisão individual e não coletiva, porque cada família é uma família, cada dinâmica é uma dinâmica. Num grupo apenas de 5 mulheres, eu vi dinâmicas completamente diferentes uma das outras. Dinâmicas familiares de trabalho, de demandas. Então, cuidado para que vocês não adoeçam não só pelo vírus, mas por esse grau de exigência, por essa tentativa de fazer parte desse todo que, na verdade, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nessas casas. A gente não sabe exatamente como é que essa mulher que está dando conta de tudo isso está vivendo. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Essas mulheres que relataram para mim, todas tinham consequências parecidas, que foi falta de paciência, uma raiva muito grande dos filhos nesse momento, raiva do marido. Na verdade, a raiva é dela própria e não do filho ou do marido, mas a raiva dela de não conseguir dar limite a essas situações e de querer cumprir. Então, meu convite é que você faça as pazes com você, que você possa ter uma verdadeira e honesta conversa com você, para que você entenda o que é que de fato você pode fazer ou não e para que você aprenda a pedir ajuda, para que você aprenda a chamar seu parceiro para te apoiar. Na verdade, é um apoio da família para a família, né? Não é um apoio a você, é um apoio para a família. Para que você possa dizer para os seus filhos, tudo bem, filho, hoje a gente faz essa, amanhã a gente faz outra. Se der, depois de amanhã a gente faz. Se não der também, a gente faz depois, né? Por que a gente tem que já dar à criança uma série de atividades lúdicas? Por que a gente não espera que as crianças primeiro coloquem o que elas querem fazer? As crianças são criativas, as crianças são dinâmicas, as crianças fantasiam. Muitas vezes você não precisa dar uma tarefa, elas mesmas fazem isso. Quantas vezes você olha, a criança está brincando com sucata, com a canetinha, né, com um papel e faz de bonequinho e tá ali conversando e nem precisa de tantos artifícios assim. Então espere seus filhos demandarem algo, espere seus filhos ficarem entediados, né? E aí sim, talvez você dê alguma ideia. Eu te digo mais, se você passa a dar tanto, essa criança vai crescer sem ela ter iniciativa, porque tudo vem de você. Por que não pode partir dela? Vamos respirar, vamos viver o presente, vamos viver um dia de cada vez e vamos fazer o que é possível. E vamos pedir ajuda, e vamos compartilhar. Vamos colocar todos para fazer as tarefas do lar. Vamos compartilhar, vamos viver o coletivo, ok? Então eu quero terminar esse vídeo indicando uma meditação para vocês, para que vocês possam fazer mesmo esse movimento em casa. Quando vocês sentirem que, né, o ar tá faltando, a angústia tá batendo, a ansiedade tá chegando. E é o seguinte, vocês vão fazer uma meditação bem tranquila, nada muito demorado, mas exige que você fique um pouquinho com os pés no chão, com a coluna reta, pode ser sentada, pode ser em pé, mas de preferência sentada. Os olhos podem ser fechados, mas podem também ser abertos, você pode olhar para um ponto fixo no lugar onde você está, contanto que você primeiro comece respirando, puxando o ar pelo nariz, todo o ar que conseguir e soltando suavemente pela boca. Faz isso mais ou menos umas 3 vezes, ó. E solta devagarzinho. Puxa todo o ar. Prende um pouco e solta devagar.
Faz isso 3 vezes a 5, você vai sentir que você vai se acalmando. E aí você começa se imaginando, pode inclusive fechar os olhos e só ouvir minha voz. Vocês começam se imaginando num caminho. Esse caminho pode ser do jeito que você quiser, pode ser um caminho de areia, pode ser um caminho de terra, de barro, pode ser uma rua asfaltada, pode ser um caminho de pedrinhas, de grama, do jeito que você quiser, mas se imagine num caminho. E esse caminho é longo e você vê apenas aquele horizonte infinito e você não consegue ver o final desse caminho, mas você está no caminho. Experimente olhar para esse ambiente que você está agora nesse caminho. Olhe para ver o que é que tem à sua volta. Veja se tem árvores, veja se tem areia e mar, veja se tem prédios, veja se tem casas, se tem plantas, veja se tem pessoas ao seu lado. Mas olhe até onde seus olhos conseguem chegar, até onde sua visão consegue alcançar. E perceba que sua visão consegue chegar até alguns passos que você pode dar. Não sei quantos, talvez 10, talvez 15, talvez 20, talvez até 30, 50. E olha que coisa magnífica. Você consegue ver seus pés ali naquele caminho e você consegue ver os passos que você pode dar durante algum tempo. Só que quando você coloca a visão mais para lá, tem um horizonte e você não sabe exatamente como é que vai ser lá no horizonte. E tá tudo bem. Você já tem referências do caminho que percorreu. É só você dar uma olhadinha para trás e lembrar de todo o caminho que você percorreu até aqui. Você já tem essa visão lateral para a direita, para a esquerda, que te ajuda a perceber o que está ao seu redor, as pessoas, o ambiente. E você também tem uma visão à frente de alguns passos que você pode dar. Experimente respirar nesse momento presente, olhando para o que você tem. E só diz sim. Sim a tudo isso que eu possuo. Experimente dar uma olhadinha para trás e faça a mesma coisa. Diga sim a tudo que eu já percorri. Experimente também olhar para frente e dizer sim, sim a todo esse caminho que eu ainda vou percorrer. E principalmente, sim a esse lugar que eu vou chegar, mesmo sem saber exatamente o lugar que eu vou chegar. Mas experimente dizer sim à vida que move, que caminha. E agora, olhe para seus pés. Sinta seu corpo nesse caminho. E diga sim a esse momento presente. Respire profundamente mais uma vez. Com esse sim no seu corpo, experimente dizer sim a você, ao que te faz bem e às suas possibilidades de se manter saudável. Agora abra os olhos e veja onde você está e perceba que é muito parecido com esse lugar que você foi. E diga sim a esse momento. E siga o fluxo da vida. A vida dinâmica que segue. Ok? Eu espero ter ajudado vocês
E eu vou ficar por aqui. Meu nome é Olga Marques, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar e sou mulher assim como você, com família assim como você. E eu prometo que eu vou fazer o que eu posso fazer, com minha saúde como prioridade. Até a próxima.